Uma coisa eu percebi na minha vida, na própria caminhada, por meio das experiências, nos altos e baixos, nos choques, aos trancos e barrancos. Eu percebi que é impossível agradar todo mundo, andar com todo mundo e ser amigo de todo mundo. É um grande erro e um grande engano aquele que busca ter muitos amigos, se dar bem com todo mundo. Isso não significa brigar e criar inimizades, mas compreender que o relacionamento humano ou os relacionamentos humanos dependem de uma sinceridade, de uma honestidade. Sinceridade e honestidade esta que muitas pessoas não têm porque são interesseiras. Se relacionam por interesse ou interesses. Seja isso no ambiente profissional, na vida familiar, entre vizinhos, colegas, amigos. Muitas pessoas se aproximam de alguém com o objetivo de obter resultados, ganhos e vantagens. E pessoas assim muitas vezes têm muitos amigos, mas não amigos de verdade. Apenas interesses que estão em jogo. E isso é preciso compreender na vida, se o indivíduo quer se desenvolver espiritualmente. Que não é preciso ser amigo de todo mundo, agradar todo mundo, é preciso ser sincero, verdadeiro e honesto. E se isso desagrada as pessoas ou as afasta, se isso gera conflitos, descontentamentos, intrigas, fazer o quê? O compromisso do ser humano é consigo mesmo, com a sua consciência interior. E não com aquilo que os outros pensam, que os outros acham, com aquilo que os interesseiros de plantão acreditam ser o correto. Então, em algumas circunstâncias, a melhor coisa é ignorar determinadas pessoas. Isso não significa odiá-las, querer o mal delas. Uma pessoa mais na sua, uma pessoa mais solitária, que caminha no seu ritmo, que tem poucos amigos, ela não se relaciona muito com os outros, mas é sincera. E nisso ela não contrai laços kármicos, ela não prejudica, ela não engana, ela não ludibria seus semelhantes. Diferente daquelas pessoas interesseiras que são cheias de amigos, de colegas, de companheiros, mas tudo isso sendo uma grande fachada que esconde uma índole interesseira, daquele que se aproxima das pessoas apenas para tirar vantagens. Então, uma pessoa assim que tem muitos amigos nesta perspectiva contrai inúmeros laços kármicos, culpas que precisam ser saudadas depois. Então, nós não precisamos ficar agradando todo mundo, ficar contentando todo mundo. Em algumas circunstâncias, a melhor coisa que temos a fazer é ignorar determinadas pessoas, mas sem odiá-las, sem querer o seu mal. Quando somos indiferentes em relação a algumas pessoas, permitimos que elas sigam o seu caminho, nós seguimos o nosso, e assim fica tudo bem. Por mais que não surja aquele falso contentamento que não serve para nada, de amigos que não são amigos, mas apenas se usurpam com o objetivo de alcançar objetivos materiais.
Nós vivemos numa época muito falsa, onde tudo tem que ser sorrisos, agrados, favores, contentamentos, onde você precisa estar sempre bajulando alguém. Mas para que isso? Para que isso? O problema disso tudo é que os falsos acabam levando algumas vantagens na vida profissional, porque muitas pessoas são ingênuas, acabam sendo usadas pelos aproveitadores, pelos interesseiros, e não percebem isso. E precisam manter uma certa reserva, uma certa distância, uma certa indiferença e ignorar algumas pessoas. Quando alguém é muito simpático, muito agradável, fica fazendo favores em demasia, dá para desconfiar que ali tem alguma coisa por trás. Uma pessoa realmente verdadeira e sincera, honesta, ela é mais reservada. Ela não fica distribuindo favores e agrados aleatoriamente, de forma exagerada. Uma pessoa verdadeira, ela faz algo, ela promove uma ação quando realmente é necessário. Quando realmente é necessário. No demais, uma pessoa assim se foca na sua vida, procura ser sincera e verdadeira com os outros, não prejudicá-los. Uma pessoa assim é prestativa quando surge a oportunidade, a possibilidade ou a necessidade. Então, o nosso ato de fazer algo por alguém precisa ser quando for necessário. Quando a pessoa precisar de alguma coisa e se estiver ao nosso alcance, estendemos a mão, ajudamos de forma sincera, sem querer nada em troca. Isso é a empatia, isso é se colocar no lugar do outro, isso é ser prestativo verdadeiramente, prestando um auxílio para o próximo quando ele necessita. Aquele que fica prestando favores aleatoriamente, sem ser necessário, ele tem segundas intenções. Ele agrada o semelhante para receber algo em troca. E existe ali uma desonestidade. E essas pessoas são aquelas que mais falam sobre a amizade, a solidariedade, a caridade, em praticar o bem. Os maiores falsos e maiores interesseiros são aqueles que mais falam da amizade, da caridade, da solidariedade, da prática do bem, etc. e tal. Vivem abrindo a boca para falarem dessas coisas, sendo que não compreendem o verdadeiro sentido de servir ao próximo. Nós não precisamos ficar presenteando o próximo. Nós precisamos fazer algo mais por ele, que é servi-lo quando e onde ele precisa, que foi justamente o que Cristo ensinou. Aquele que quer crescer e se desenvolver espiritualmente precisa aprender a servir primeiramente. Mas o que é servir? Ser um falso amigo, ficar agradando os outros? Não. Servir significa levar uma vida honesta, sincera, ouvindo a sua intuição, estando atento ao que está acontecendo ao seu entorno e realmente auxiliar e ajudar de forma correta àqueles que precisam. Isso é servir. Presentear não é servir. Praticar a caridade hipocritamente não é servir. Ser solidário na perspectiva que se compreende hoje não é servir. Tudo isso é uma encenação, tudo isso faz parte do culto de Caim, que faz falsas oferendas a Deus como o cabeção, querendo aparecer, aparentar
alguma coisa, para desfrutar de aplausos da plateia em torno. E isso não é servir, isso é teatralizar, isso é encenar, isso é o culto de Caim, que leva suas falsas oferendas e que no fim não valem nada, porque não estão pautadas e fundamentadas no amor. Então servir, nós servimos o próximo através daquilo que nós temos de mais nobre e valoroso dentro de nós, que é o nosso próprio espírito, a nossa intuição, os nossos sentimentos intuitivos, a nossa consciência interior. Nós servimos ao próximo por meio daquilo que temos de melhor, a nossa espiritualidade, que por fim se externaliza por meio de ações e palavras simples, modestas e eficazes. E é isso que auxilia o próximo, e através disso o servimos. Através disso, nós servimos como uma possibilidade de melhoria do próximo. Então, não é através desse excesso de amizades, desse excesso de relacionamentos, de ser amigo de todo mundo, de ficar presenteando todo mundo, que realmente ajudamos e servimos as pessoas, mas através da nossa simplicidade de coração, que sabe quando precisamos interferir. Muitas vezes fazer o bem para o próximo é não fazer nada por ele. Deixar que ele aprenda com aquilo que ele está passando. Ofertar, sim, uma palavra, um conforto, um direcionamento, uma orientação. Assim servimos de apoio para o outro, assim servimos de ensinamento para o outro, assim servimos o próximo e nos tornamos servos de Deus aqui na matéria grosseira, mais densa, ajudando uns aos outros. Então não é preciso ser amigo de todo mundo, precisamos servir. Aqueles que têm muitos amigos são falsos e interesseiros. Então, em meio a essa sociedade falsa, é preciso ignorar muitas pessoas, mas sem odiá-las. Ignore aqueles que te perturbam, aqueles que estão numa vibração espiritual mais baixa, ignore-os, mas não os odeie. Siga o seu caminho. Estenda a mão se essas pessoas vierem a se arrepender e quiserem consertar o erro que fizeram em relação a você. Esteja sempre pronto para perdoar e oferecer uma palavra de auxílio. Mas não seja daqueles indivíduos que vivem agradando todo mundo, que estão sempre cheios de amigos, porque na verdade não tem sequer um único amigo. Tudo não passa de interesses, de uma grande fachada para alcançarem seus sórdidos objetivos materiais. E fica por aí, não passa disso. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!